Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a esse nosso momento de culto. Hoje, de forma especial, nós queremos lembrar do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, dia do qual, então, ele foi até o encontro do seu primo, João Batista, lá no Rio Jordão, para então ser batizado por ele. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guardem a nossa mente e nosso coração nesse momento em que queremos refletir na sua santa palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu convido a iniciarmos esse nosso momento cultico cantando um hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Yeah, yeah. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Chegado então o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra em Marcos, capítulo 1, dos versículos 4 ao versículo 11. Marcos 1, 4 a 11. E eu convido então a nossa irmã Cristiane a realizar a leitura para nós nesse momento.
Leitura de Marcos 1, 4 a 11. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com a água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Agradecemos a nossa irmã Cristiane pela leitura que foi realizada e convido a cantarmos mais um hino. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver. Nós iremos renascer. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 la. Em Cristo nós então ressuscitamos. Passamos dessa morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 la. A verdadeira vida é Jesus. Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, e é a nossa força, nossa luz. La 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 la. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. La 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 la. Que a graça e a paz que nos foram dadas nas águas do Santo Batismo e sejam com todos nós esse momento de reflexão. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, na quarta-feira, agora no dia 6 de janeiro, foi o dia que se deu início a um período do qual nós chamamos de Epifania. Dia também que é muito conhecido, dia 6, como também o dia de Reis, pois foi o dia em que Jesus Cristo se revelou aos magos do Oriente. Todo esse período do qual nós entramos agora, a partir do dia 6 de janeiro, chamado de Epifania, que significa revelação ou manifestação, é sobre as muitas maneiras que o nosso Senhor Jesus Cristo se revela às pessoas. E o nosso evangelho de hoje nos fala então que Deus Pai, ele abriu os céus para falar de Jesus quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. Além disso, o texto também menciona e nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, podemos dizer que o evangelho de hoje é uma epifania, mas não uma epifania apenas e tão somente de Jesus Cristo, mas também uma epifania de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Amados no Senhor,
Embora a grande massa dos teólogos e estudiosos irão dizer que é a partir de seu batismo que Jesus inicia, digamos, oficialmente a sua caminhada rumo à cruz, nós poderíamos afirmar tranquilamente que, desde o nascimento, Jesus está em sua jornada para a cruz. Afinal, ele desceu do seu trono no céu para assumir a nossa humanidade no ventre de Maria. Ele cresceu em seu ventre como qualquer outro bebê humano, de forma natural. Ele cresceu como qualquer outro bebê. E no Natal, no Natal nós celebramos o seu nascimento como de qualquer outro bebê. Um nascimento virginal, como qualquer outra criança nasce. Ele, Jesus, viveu toda a sua vida sob a lei, como qualquer outro ser humano, inclusive como nós, como eu e como você também vivemos. A única diferença que nós podemos dizer é que ele manteve a lei perfeitamente, ou seja, ele nunca quebrou ou desobedeceu nenhuma lei de Deus, ele nunca pecou. Pois, já que ele nunca quebrou nenhuma lei de Deus, nós podemos dizer claramente, Jesus nunca pecou. Nenhuma lei foi quebrada por ele. O tempo todo em que ele cresceu, seja no ventre de Maria ou após seu nascimento, ele levava, meus amados, ele levava a sombra da cruz consigo. Pois a sua vinda a este mundo tinha um objetivo, que era caminhar rumo à cruz. E nessa vida de Jesus, provavelmente, talvez muitas poucas pessoas sabiam quem ele de fato era. Quem sabia era quem? Maria, com certeza sabia quem era Jesus. José, a gente já não sabe, né, se José estava vivo ou não quando Jesus inicia seu ministério. A Bíblia não menciona mais o nome de José, né, após o último texto da semana passada, no qual Jesus visita Jerusalém aos 12 anos, mas José também sabia quem era Jesus, Isabel, prima de Maria, também sabia quem era Jesus, Zacarias, cunhado de Isabel, também sabia quem era Jesus, João Batista também sabia, quer dizer, algumas poucas pessoas sabiam quem ele era de fato. Quando chegou então o momento de Jesus então se mostrar, de ir a público, ele foi até seu primo João Batista, que estava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas, um batismo para arrependimento. Ele foi lá para ser batizado por seu primo também no Rio Jordão. E como mencionei, é interessante notarmos e lembrarmos que João, ele destaca que a sua pregação, o seu batismo, e ele proclama lá no rio que o batismo que ele faz é um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E a pergunta natural, quando olhamos para esse texto do qual nós falamos do batismo de Jesus, e este dia que lembramos do batismo de Jesus, é: por que, meus amados? Por que Jesus teve que ir até João para ser batizado? Por que Jesus precisou ser batizado? Afinal, Jesus nunca pecou, conforme eu mencionei antes, ele nunca quebrou nenhuma lei, então ele não precisava se arrepender dos pecados. Ele não tinha pecado, ele não precisava por isso do perdão dos pecados, ele não tinha pecado. Então, o que exatamente Jesus estava fazendo na água com seu primo João Batista? Amados, talvez a melhor resposta para essa pergunta, pelo menos a melhor resposta que eu conheço para essa pergunta, está contida na oração que Martinho Lutero escreveu em uma certa ocasião. Ele diz o seguinte nesta oração: através do batismo do Jordão do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, você, e aqui está fazendo oração a Deus Pai, né? Você santificou e instituiu todas as águas para ser uma inundação abençoada e uma lavagem total do pecado. Irmãos, Jesus se submeteu ao batismo para ficar junto de você. Sim, junto de você e para salvá-lo do seu pecado. Podemos dizer que ao passo em que em nosso batismo nós somos lavados e limpados do pecado e assim perdoados dele, Jesus, em seu batismo, ao contrário do nosso, ele assumiu o nosso pecado, ou seja, em seu batismo, os nossos, os meus e os seus pecados são colocados nele, Jesus Cristo, a partir daquele instante que ele sai das águas. Na água do batismo de João, Jesus proclamou publicamente a todas as pessoas que ele levou consigo o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Pois no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado,
todos os pecados dos pecadores são lavados. No seu batismo, ao contrário do nosso, que somos lavados e declarados inocentes do pecado, Jesus é declarado e vem a ser um pecador coberto e inundado dos nossos pecados. Jesus, em seu batismo, para ilustrar para vocês entenderem melhor, é como se nós estivéssemos inundados, submersos em pecado, e Jesus então entra nesta inundação de pecado e nos tira, e Ele mesmo entra nessa inundação. Ou seja, no santo batismo, nós somos retirados, nós somos tirados dessa inundação de pecado do qual nós estamos submersos, e Jesus entra em nosso lugar. Jesus submerge em nossos pecados para nos tirar desses pecados, pois Jesus não apenas carregou os pecados de uma ou outra pessoa, Ele vem para assumir todos os pecados de todas as pessoas de todos os tempos. No Evangelho que ouvimos há pouco, tanto Deus Pai como Deus Espírito Santo reconhecem Jesus como o Filho de Deus, escolhido para ganhar a salvação para vocês, meus irmãos e irmãs. Sim, a salvação para vocês. O Evangelho proclama: no momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Queridos e amados irmãos, isso que foi proclamado pelo Pai lá nas águas do Rio Jordão reverte totalmente todos os resultados do pecado. Sim, reverte tudo que o pecado causou, é revertido pelas palavras do Pai. Pois se em Adão o caminho para o Éden, para o paraíso, foi fechado por causa do pecado de nossos primeiros pais, o relato do batismo de Jesus nos informa que em Jesus o caminho para o Éden, o caminho para o paraíso está aberto novamente. Isso porque naquele instante Jesus foi ungido para ser aquele que conquistaria a salvação para mim e para você, a salvação para todas as pessoas do mundo. Quando Jesus, meus queridos, inicia a sua caminhada rumo à cruz, seu batismo é um marco importante. Podemos dizer que entre todos os eventos da vida de Jesus que são relatados na Bíblia, aqui neste mundo, seu batismo, podemos falar tranquilamente que é o segundo maior evento em importância, sendo maior que este apenas a crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo ungiu o Cristo em sua humanidade e sua divindade. O Pai o reconhece como o seu Filho. Seu ministério de levar os nossos pecados até a cruz tornou-se agora de conhecimento público a partir daquele momento em que João batiza Jesus. E talvez, meus queridos, uma das demonstrações da tamanha importância desse evento vem justamente depois que Jesus sobe aos céus. Logo após Judas se enforcar, Pedro se levanta entre os discípulos que ainda estavam vivos, os 11 discípulos, e lembra a todos quais eram as qualificações para que outro homem substituísse Judas entre os discípulos. Pedro diz o seguinte: deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. Sim, meus queridos irmãos, uma das qualificações para que um substituto de Judas fosse escolhido era que ele estivesse junto a Jesus desde o dia em que ele foi batizado até o dia em que ele subiu aos céus. Se vocês perceberem, irmãos, muitos dos homens que Jesus escolheu eram originalmente discípulos de João Batista. Então, assim como eles, o substituto de Judas deveria ser capaz de testemunhar o batismo de Jesus, pois o batismo de Cristo constituía o ponto inicial do testemunho de nosso Senhor e Salvador a outras pessoas naquele tempo. Amados, a leitura de hoje nos informa dessa incrível epifania da Trindade que é realizado naquele dia no Rio Jordão. Os céus foram abertos.
Deus, o Filho, estava na água. Deus, o Espírito Santo, desce como uma pomba. Deus, o Pai, falou às multidões. João Batista testemunhou esta epifania junto com seus seguidores. Seguidores esses que depois, de algum tempo, se tornariam discípulos de Jesus. No entanto, também sabemos que nem todas as testemunhas dessa epifania foram, digamos, amigáveis, pois essa epifania declarada no batismo também foi uma mensagem para Satanás e seus anjos maus. Deus, o Filho, assumiu a carne humana. Ele está trazendo a batalha para a terra. Ele é o único que vai esmagar a cabeça da serpente, assim como foi profetizado a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15. Jesus, cheio do Espírito Santo, está pronto para combater as tentações do diabo no deserto. Ele lutará, meus amados, por você. Sim, por você, meu irmão, por você, minha irmã. E ele, Jesus, vencerá todas as investidas de Satanás e seus anjos malignos. Em alguns domingos, quando começar a quaresma, nós lembraremos das tentações que o diabo trouxe contra Jesus instantes após seu batismo lá no deserto. 2 das 3 tentações que são relatadas começam com as palavras: se você é o Filho de Deus. Destacando que Satanás reconhece sim que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A outra tentação pede a Jesus que ele se ajoelhe perante o diabo por um breve momento. Todas as 3 tentações relatadas atacam a identidade de Jesus como Deus, de Jesus como o Filho de Deus, a identidade que o próprio Pai proclamou no batismo de Cristo. Jesus, ele suportou todas as tentações de Satanás. Não apenas a tentação do deserto, pois Satanás nunca parou de tentar a Jesus. Ele tentou ele através de várias formas, através de seus amigos, através de seus seguidores, através de seus familiares, enfim, através de muitas e muitas pessoas ao redor dele. E ele continuou a tentar Jesus durante toda a sua vida, mesmo quando Jesus estava pendurado na cruz. Satanás também o estava tentando, pois mesmo estando na cruz, muitos ainda estavam desafiando as palavras que o Pai proclamou no Evangelho desta manhã. Jesus suportou essas tentações como nunca. A perfeita perseverança de Jesus sob a ardente tentação de Satanás fazia parte da missão dele de abrir o céu para nós, meus amados. O céu para você. O Éden, o paraíso para você. A epifania, meus irmãos, que ouvimos dessa manhã, também marca Jesus como um alvo da ira de Deus. Na epístola desse domingo, se vocês quiserem dar uma olhada, que é na epístola de Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11, o apóstolo Paulo declara: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Ele era o alvo da ira de Deus, uma ira tão severa, mas tão severa que fez Jesus, o próprio Filho de Deus, clamar na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus sofreu a terrível e severa ira de Deus a fim de abrir o céu, o Éden, o paraíso para você, meu irmão, e você, minha irmã. Jesus abriu um caminho através da sua morte que te leva, irmão, à vida. Sim, a vida eterna. Ele conquistou a morte e foi ressuscitado dos mortos. Através do seu triunfo, o caminho para o céu, o caminho do céu agora está aberto para nós. Portanto, meus queridos irmãos, aqui no seu batismo, Jesus tomou o nosso lugar. Como nosso substituto, ele cumpriu perfeitamente o plano de Deus. A missão que Jesus começou no seu batismo, ela foi bem-sucedida. Ele abriu o caminho para o céu. Ele se ofereceu para juntar-se a nós através do batismo. O Espírito Santo nos dá a fé. Deus Pai nos adota em sua família como seus filhos por causa dessa fé. Quando então chegará a hora de deixarmos este mundo, meus irmãos, os céus irão se abrir para nós finalmente. Os anjos de nosso Pai Celestial nos levarão para casa e ouviremos:
o nosso Pai amado, o nosso Pai celestial olhar para nós e dizer: Tu és meu filho amado, contigo eu estou satisfeito. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, convido então nesse momento a cantarmos um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Chegado então o momento em que convido a juntar nossas mãos e fazermos uma breve oração. Querido e eterno Deus, muito obrigado por sempre estar cuidando de cada um de nós. Obrigado pelo teu amor imensurável, amor este que nos protege e nos cuida de tantos perigos e males que querem nos atingir. Senhor, pedimos que através de teu Santo Espírito nos proteja das tentações e dos ataques satânicos, que nós possamos resistir a essas tentações, assim como o nosso Senhor resistiu, que possamos superar essas tentações e assim continuarmos firmes em teu caminho. Obrigado, Senhor, por enviar o teu Filho a este mundo, para que através dele o céu pudesse ser aberto novamente para todos nós. Continue fazendo com que teu Filho seja sempre um caminho aberto para todas as pessoas, para que todas as pessoas, assim como nós, também possam caminhar rumo
ao paraíso, ao Éden, rumo à nossa casa celestial. Senhor Deus e amado Pai, abençoe a nossa igreja. Continue mantendo pastores fiéis à Tua palavra. Continue inspirando os jovens a quererem proclamar esse Teu santo evangelho a tantas nações. Inspire mais jovens a ir ao seminário. Inspire mais pessoas a continuarem firmes na Tua palavra. Toque os corações para que muitos sejam convertidos e creiam em Teu Filho como Senhor e Salvador. Toque também o coração daqueles que ainda te negam, para que eles reconheçam seus erros, reconheçam seus pecados e venham também a confessar a sua fé em Ti. Ó Pai, gracioso Deus, em Tuas mãos entregamos a nossa vida e o nosso espírito. Amém. Convido também nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E meus queridos e amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um momento cultico. Agradeço a participação de todos, agradeço essa oportunidade de poder levar esse momento de reflexão da palavra de nosso Deus e nosso Pai a todos vocês. Convido a continuar nos seguindo nas redes sociais para continuar recebendo as nossas devoções e os nossos cultos. Continuarei orando para que Deus proteja todos vocês, para que Deus seja com todos vocês nesse momento em que nós estamos enfrentando. Que Deus os proteja de todos os perigos, de todos os males, de todas as tentações que o diabo tenta infligir em sua vida. Precisando de mim, podem me contactar que com certeza estarei disponível para atendê-los da melhor maneira possível. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e para sempre. Amém.